A importância de não rotular uma criança em desenvolvimento. Você já parou para pensar no peso e no grau de importância que as suas palavras possuem na vida e no desenvolvimento do seu filho? Eu aposto que não, porque todos nós, pais e mães, tentamos fazer o nosso melhor todos os dias. Se erramos, foi com amor e querendo acertar. Por este motivo que trouxe este assunto aqui hoje, para que você reflita nas palavras usadas dentro de casa para educar e demonstrar amor aos seus filhos. Muitos pais rotulam seus filhos e não percebem. Isso é um hábito muito comum e é totalmente imperceptível, eu sei. Mas isso acaba virando coisa do dia a dia e o problema é o mal gerado na autoestima e no desenvolvimento da criança desde pequeno. Esse assunto é de fato um grande problema, porque as pessoas estão acostumadas a rotular os outros. Vou dar exemplos de rótulos para que você entenda melhor do que estamos falando. Nervoso. Nossa, esse bebê é muito nervoso. Tímido. Ah, esse menino é muito tímido, desde pequeno. Travesso. Essa criança é travessa demais. Triste. Toda hora esse bebê está triste porque ele é triste. Ranzinza. Meu Deus, que menino mais ranzinza. Mas é o ranzinza mais lindo da mamãe. Comilão. Que menina comilona. Bem, temos ansioso, mau, infeliz, burro, compulsivo, medroso, preguiçoso, lerdo, enfim. Eu poderia citar milhares de rótulos negativos que, com toda certeza, você já se identificou ou já ouviu alguém falando muito próximo a você. A verdade é que são muitos os rótulos que, infelizmente, os adultos dizem às crianças todos os dias. Eu sei que parece bobo ou até exagerado, mas vamos entender a fundo o que esses rótulos negativos fazem com a criança. Os rótulos negativos são as palavras que afirmam um comportamento ruim da criança, mas o grande problema é que, quando uma criança ouve muito essa palavra vinda dos seus pais, familiares e amigos, eles acreditam que eles são desse jeito e começam a se comportar para que você continue chamando ele daquela maneira, como se aquela criança não existisse de outra forma. Em outras palavras, a criança acha positivo ser chamado desse jeito, porque toda hora alguém fala isso para ela. Então ela repete as atitudes que fazem com que as pessoas a chamem daquele jeito. Isso acaba ficando tão enraizado na criança que ela esquece de ter as atitudes que teria normalmente sem querer agradar os pais. Ela não sabe que são coisas ruins, ela só sabe que chama a atenção dos pais. Vou dar outros exemplos para facilitar o entendimento. Se você rotula uma criança de chata ou de má, provavelmente ela vai acabar acreditando que é assim, porque ela pensa que tudo que o adulto diz é verdade. Então isso estimula esse comportamento e a criança acaba sendo má ou chata, porque é desse jeito que ela pensa que deve se comportar. Quanto mais você falar que o seu filho é tímido, ranzinza, mal educado e coisas parecidas, mais ele será. Você, infelizmente, estará positivando uma atitude ruim do seu filho. Quanto mais você falar que ele é triste, por exemplo, mais triste ele será. É muito complicado e vai ficar ainda mais porque não são só os rótulos negativos que afetam as crianças. O excesso dos rótulos positivos também. E o que são esses rótulos positivos? Os rótulos positivos são os rótulos que tendem a ressaltar as partes positivas da criança de uma forma exagerada. Como, por exemplo, inteligente. Ah, você é a menina mais inteligente do mundo. Manhosa ou dengosa. Bebê dengoso mais lindo do papai. Boazinha, mimadinha, princesa do papai, enfim. Existem pais que, por medo de que seu filho se sinta mal consigo mesmo, os rotulam positivamente para aumentar um pouco a autoestima ou até mesmo para incentivá-los. Mas rotular positivamente também pode se tornar um problema, principalmente quando os rótulos exagerados são poucos reais. Por exemplo, se um pai diz ao seu filho, você é muito inteligente, é provável que ocorra duas coisas. Primeira, ou a criança desconfia do seu pai, porque ele sabe o que ele está dizendo não é verdade e se sinta ainda pior consigo mesmo. Ou segundo, que ela acredite realmente que é inteligente e se frustre em algum momento da vida ao se dar conta que na verdade não é. Temos que tomar cuidado com os rótulos que damos aos nossos filhos desde bebezinho. Então, por que de tudo isso? Por que não se deve rotular uma criança? A resposta é simples, porém muito forte. Porque a maneira como um adulto fala com uma criança tem um peso muito grande e afeta a imagem que ela tem de si própria. Generalizar situações como você está sendo um mau menino,
Pode entrar na cabeça de uma criança como eu sou um mau menino e fazer com que ele passe mesmo a não se comportar nada bem e pior, começar a se sentir cada vez pior diante de si mesmo. Os rótulos são um tiro na culatra ao tentar educar, e apesar de não ser a intenção dos familiares e amigos, eles acabam descrevendo a criança e não o comportamento dela. É preciso ser positivo e buscar o lado bom das crianças, mas sempre de uma forma inteligente. Por exemplo, se uma criança teve um medo de pesadelo, ao invés de você chamá-la de medrosa, é preciso entender suas emoções e fazer com que ela veja que o mal já passou e que é muito valente por enfrentar seus medos e tentar dormir novamente. Em outras palavras, uma criança rotulada passa a se sentir mal diante de si mesma, pois toma para si um rótulo que deveria ser dado para a ação que ela fez. É claro, toda criança precisa escutar coisas boas sobre elas todos os dias. Os rótulos positivos são bem-vindos quando são coerentes com a capacidade e com a personalidade da criança, porque é assim que eles realmente poderão construir a sua personalidade. Então, o que podemos fazer para evitar esse vício que temos ao educar os nossos filhos? Faça comentários sobre o comportamento, nunca sobre o seu filho. Descreva o comportamento da criança, ao invés de dizer: "Você é uma menina mal educada", diga: "Filha, esse jeito não é legal, não gostamos dessa atitude". A criança entende melhor o que você desaprova e não leva nenhum rótulo para ela mesma. Sempre descreva as consequências das ações que seu filho teve. Ao invés de dizer: "Olha só o que você fez, como você é desastrado", você pode dizer: "Filho, você precisa ter atenção ao fazer isso, tudo bem?". Desta forma, com a entonação certa, a criança irá entender que você está aborrecida. É muito importante as crianças saberem como as ações afetam os sentimentos alheios. Dá para ver a diferença? Rotular é praticamente um vício. Todos fazem em algum momento a alguém, mas temos que ter cuidado com as crianças. Elas geralmente têm reações construtivas quando descrevemos seus atos e explicamos as consequências. Eles se sentem menos ameaçados e cooperam muito mais, pois entendem o que realmente se passa por trás de um determinado comportamento seu. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e de deixar seus comentários.